Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Você está chegando ao fim de mais um ano. E antes que sua mente tente escapar com distrações, festas, planos vagos ou promessas genéricas, eu quero que você fique comigo por alguns minutos e encare uma pergunta simples, direta e impossível de ser respondida com desculpas. O que realmente mudou na sua vida neste último ano? Não o que você tentou mudar, não o que você planejou mudar. O que de fato mudou? O que está mais sólido, mais estruturado, mais forte em você hoje do que estava um ano atrás? Porque o tempo passa para todos, mas o crescimento não acontece automaticamente. Ele precisa ser construído. E a maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Todo fim de ano ativa um gatilho psicológico poderoso. A sensação de fechamento de ciclo, a ideia de recomeço, a esperança de que o próximo ano traga algo diferente. Mas aqui está uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de encarar. Se você entra em um novo ano com a mesma mente, os mesmos hábitos, os mesmos padrões emocionais e as mesmas justificativas, você não está começando um novo ciclo. Você está apenas repetindo o anterior com outra data no calendário. E o calendário não muda destinos, consciência muda. Agora eu quero que você observe algo com honestidade radical. Quando você pensa no último ano da sua vida, o que vem primeiro à mente? Orgulho ou frustração? Clareza ou confusão? Expansão ou estagnação? Não existe resposta certa aqui. Existe apenas a resposta verdadeira. E a resposta verdadeira é o ponto de partida de qualquer mudança real. Fugir dela pode aliviar momentaneamente, mas cobra um preço alto no longo prazo. Os grandes autores do novo pensamento eram obcecados por um ponto específico. O ser humano vive os efeitos daquilo que não tem coragem de examinar. James Allen dizia que a vida é como um espelho que devolve ao homem a imagem dos seus pensamentos mais habituais. Não dos pensamentos ocasionais, mas daqueles que se repetem quando ninguém está olhando. Isso significa que, se você quer entender por que sua vida financeira, emocional ou profissional está do jeito que está, você precisa olhar menos para fora e mais para dentro. Precisa observar seus padrões, não suas intenções. Agora pense nisso. Você está construindo algo melhor na sua vida ou apenas tentando evitar que piore? Essa pergunta divide as pessoas em dois grupos muito claros. O primeiro grupo vive em modo defensivo. Trabalha para pagar contas, evitar problemas, sobreviver aos meses difíceis e torcer para que nada dê muito errado. O segundo grupo vive em modo construtivo. Mesmo enfrentando dificuldades, está sempre organizando algo, fortalecendo alguma área, criando uma base mais sólida. A diferença entre esses dois grupos não é sorte, é mentalidade, é identidade, é o tipo de pergunta que cada um faz para si mesmo todos os dias. Charles F. Haanel afirmava que a mente humana, quando não é dirigida conscientemente, torna-se um instrumento de repetição. Ela repete crenças, emoções, medos e limitações aprendidas no passado. E depois, a pessoa chama essa repetição de destino. Mas destino não é algo fixo. Destino é um padrão prolongado no tempo. E padrões podem ser reformulados quando são compreendidos. Aqui entra um ponto fundamental que conecta diretamente com o fim de ano: avaliar. A maioria das pessoas não avalia a própria vida, elas apenas reagem a ela. Avaliar não é se julgar, é observar com inteligência. É olhar para os resultados e perguntar: que tipo de pensamento, atitude e decisão gerou isso? Porque sem avaliação não existe aprendizado, e sem aprendizado não existe evolução. Agora seja sincero consigo mesmo novamente. Você costuma revisar suas decisões ou apenas segue em frente esperando que as coisas se resolvam sozinhas? Você analisa o que funcionou e o que não funcionou ou você prefere não mexer nisso para não se sentir desconfortável? O desconforto da avaliação consciente dura pouco. O desconforto da estagnação dura anos. James Allen dizia que o homem cresce pela compreensão,
e decai pela ignorância voluntária. Ignorância voluntária é quando você sente que algo precisa mudar, mas escolhe não olhar de perto. É quando você sabe que poderia estar fazendo mais, sendo mais, construindo melhor, mas se distrai para não lidar com isso. Esse tipo de ignorância não é falta de informação, é falta de coragem momentânea, e ela custa caro. Agora, vamos falar de estratégia, porque prosperidade não é apenas um estado mental abstrato, é a aplicação inteligente de princípios claros. Wallace D. Wattles afirmava que a riqueza vem para aqueles que agem de forma organizada, com propósito definido e pensamento coerente. Estratégia não é complicação, estratégia é alinhamento entre intenção, ação e constância. Se uma dessas partes falha, o resultado falha. Você precisa aprender a avaliar sua própria estratégia de vida. Sim, sua vida tem uma estratégia, mesmo que você nunca tenha parado para formulá-la conscientemente. Se você não escolhe uma estratégia, você herda uma. Herda da família, do ambiente, da cultura, do medo coletivo. E estratégias herdadas raramente levam à prosperidade consciente. Elas levam à repetição. Agora eu quero que você reflita sobre algo muito específico. Quando você toma decisões importantes, você age mais por clareza ou por urgência? Por visão ou por medo? Porque decisões tomadas sobre urgência quase sempre resolvem o agora e comprometem o depois. Decisões tomadas sobre clareza constroem o depois, mesmo que exijam mais esforço no presente. O novo pensamento ensina que a mente precisa ser treinada para pensar em causas, não apenas em efeitos. Se você passa o ano inteiro lidando apenas com efeitos, contas, problemas, conflitos, imprevistos, sem nunca trabalhar as causas internas, o próximo ano será apenas uma variação do anterior. Avaliar causas exige silêncio, honestidade e responsabilidade. Mas é isso que separa quem cresce de quem apenas envelhece. Agora vamos tocar em autoestima de forma direta, sem romantização. Autoestima não é se sentir bem o tempo todo. Autoestima é confiar na própria capacidade de aprender, ajustar e evoluir. Pessoas com baixa autoestima evitam avaliar a própria vida porque têm medo do que vão encontrar. Pessoas com autoestima saudável encaram a realidade porque sabem que podem lidar com ela. Essa diferença muda tudo. Se você não está satisfeito com seus resultados atuais, isso não significa que você falhou como pessoa. Significa apenas que sua estratégia atual não está funcionando. E estratégias existem para serem ajustadas, não para definirem seu valor. Quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de se atacar e começa a se aprimorar. Charles F. Haanel falava muito sobre a necessidade de reformular a mente. Reformular não é destruir tudo e começar do zero. É identificar padrões inúteis e substituí-los por padrões mais eficientes. É trocar pensamentos automáticos por pensamentos deliberados. É sair do modo reativo e entrar no modo criador. Esse é o verdadeiro salto de consciência. Agora pense em 2026 como um projeto, não como uma esperança. Projetos exigem planejamento, revisão e execução. Esperanças exigem apenas desejo. Qual dos dois você tem praticado mais? Porque a vida responde a projetos, não a desejos vagos. Desejo sem estrutura gera frustração. Estrutura sem desejo gera rigidez. Mas quando os dois se encontram, o crescimento se torna inevitável. Aqui está outra pergunta difícil, mas necessária. Você está mais disciplinado hoje do que estava um ano atrás? Não mais ocupado, mais disciplinado. Disciplina não é rigidez extrema, é capacidade de manter acordos consigo mesmo, mesmo quando ninguém está cobrando. Toda vez que você quebra um acordo interno, sua mente registra enfraquecimento. Toda vez que você sustenta um acordo, sua mente registra fortalecimento. E a autoestima é construída exatamente aí. James Allen afirmava que o caráter é o conjunto de hábitos mentais consolidados. Se você quer mudar o caráter, muda os hábitos mentais. Se muda os hábitos mentais,
muda as escolhas. Se muda as escolhas, muda os resultados. Não existe atalho nesse processo, existe apenas consciência aplicada com constância. Agora eu quero provocar você de forma ainda mais direta. Se alguém olhasse para a sua vida hoje, sem ouvir suas explicações, apenas observando seus resultados, suas ações e sua postura, que tipo de pessoa essa pessoa diria que você é? Alguém que está construindo algo ou alguém que está apenas reagindo? Essa pergunta não é cruel, ela é libertadora, porque mostra exatamente onde você precisa ajustar. O fim de ano é o momento ideal para esse tipo de avaliação porque ele carrega um simbolismo poderoso, encerramento e início. Mas o símbolo só tem força se for acompanhado de decisão. Caso contrário, vira apenas ritual vazio. Você não precisa de mais um ritual, você precisa de uma reformulação consciente. Reformular significa mudar perguntas internas. Em vez de "por que isso sempre acontece comigo?", perguntar o que em mim precisa mudar para que isso não se repita. Em vez de "quando isso vai melhorar?", perguntar o que eu posso fazer hoje para melhorar a base. Essas perguntas reposicionam você como causa, não como vítima. E isso é exatamente o que o novo pensamento ensina desde o início. Agora eu quero que você faça algo importante, mesmo que seja desconfortável. Admita internamente se você está estagnado. Estagnação não é ficar parado fisicamente, é repetir os mesmos padrões mentais com pequenas variações externas. Se você está estagnado, isso não é um julgamento, é um diagnóstico. E diagnósticos servem para orientar tratamento, não para culpar o paciente. A boa notícia é que estagnação consciente é o primeiro passo para a expansão. Pessoas inconscientes da própria estagnação permanecem nela por décadas. Pessoas conscientes começam a mudar quase imediatamente. E você está aqui, ouvindo isso, porque em algum nível você já sabe que precisa mais de clareza do que de motivação. Agora, para encerrar esta parte com força, eu quero que você se comprometa consigo mesmo de forma clara. Não com promessas vagas, mas com uma decisão real. Você vai avaliar, entender e reformular sua estratégia de vida ou vai entrar em mais um ano esperando que algo externo resolva? Essa escolha não precisa ser anunciada ao mundo inteiro, mas ela precisa ser assumida internamente com seriedade. Se este conteúdo fez você pensar, sentir desconforto produtivo ou enxergar algo que vinha evitando, escreva nos comentários o que você percebeu. Não para se expor, mas para consolidar a consciência. A mente leva compromissos escritos muito a sério. Eles criam identidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está chegando ao fim de mais um ano fingindo que está tudo bem. Às vezes, uma pergunta bem colocada vale mais do que 1000 conselhos. E lembre-se, 2026 não será um presente do tempo. Será o resultado da sua capacidade de avaliar, compreender e reformular. Os autores do Novo Pensamento não prometeram sorte, eles prometeram poder interno. E poder interno exige decisão. Se você decidiu não entrar em mais um ano no automático, inscreva-se no canal agora. Este canal existe para quem escolheu expandir a consciência, assumir responsabilidade e construir uma vida em um nível mais alto. Ao se inscrever, você continua essa jornada e reforça a decisão que começou aqui.